Com alguns pedacinhos de madeira, vou fazer uma sineta em forma de pica-pau. Fiz o desenho e recortei. O ideal é que seja um papel encorpado, para facilitar na hora de passar o desenho para a madeira. Com lápis, eu risquei toda a volta do desenho. Criei esse molde com imagens que encontrei na net. É só buscar imagens de pica-pau. E aí apareceu esse que eu achei uma gracinha. Então, eu usei. Depois de passar o molde, eu reforcei o risco com um lápis, para facilitar na hora de serrar com a tico-tico. O risco estando bem forte, eu não erro. Lembrando que é necessário prender bem a madeira. Depois que eu serrei, eu lixei bem, principalmente nas beirinhas, para ficar assim arredondado. Na parte de baixo, fiz esse pequeno furo, porque é ele que vai ser o apoio da minha sineta. Agora é a hora de dar vida ao meu pequeno pássaro. Esses riscos que eu estou fazendo é só para ter uma ideia de como eu vou colorir o meu pica-pau. Outro dia, eu estava aqui no meu quintal e ouvi um barulho bem rápido no tronco da árvore e fiquei procurando porque a árvore é muito grande, é uma mangueira. E fiquei procurando de onde vinha aquele barulho. De repente, quando eu olhei, estava ele lá, no galho, olhando diretamente para mim. E só faltou falar, sou eu que estou fazendo esse barulho. E ficou ali só me fitando com os olhos. Que animalzinho lindo! Aí eu pensei, eu tenho que fazer uma arte com você como protagonista, uma homenagem a esse pica-pau tão lindo. E aqui estou eu, fazendo essa arte. Fiz o risco de um lado e do outro também, para que os dois lados fiquem iguais na hora de pintar. No topete do passarinho, eu usei vermelho natal acrílico. Eu fui pintando bem devagarzinho, porque eu quero mistura de cores, porque é assim que esse passarinho é. Com um pincel reto, bem fininho, eu venho com a cor branca, bem aguado e bem de leve também. E aí eu vou misturando o branco com o vermelho, para dar aquela impressão de penas, que as penas elas são assim, elas vão se misturando suavemente. Ainda com o pincel reto, eu usei a cor preta para marcar bem os olhos do pica-pau, porque o olhar dele é um olhar firme, marcante, até por causa dessa cor, essa cor preta em toda a volta do olhinho dele. E aí se mistura o preto com o branco, sempre com a cor aguada e fazendo essa mistura com a mão bem leve, essa mistura de branco com o preto. Fui pincelando sem a menor pressa, por isso é tão importante que não espere uma cor secar para começar uma outra, porque as cores, quando estão ainda molhadas, fica mais fácil de misturar, de se entrelaçar, de fazer esse efeito de penas de pássaro. E eu me preocupei muito com essa parte dos olhos, do olhar do pássaro, que é tão importante. Quando eu escuto o canto desses bichinhos e a árvore lotada, cheia de ninhos, fico impressionada. Só pode ser criação divina. Deus é perfeito, é uma verdadeira fonte de inspiração. Meus pensamentos borbulham e a arte aflora de dentro de mim. Todos os dias eu acordo com uma ideia diferente. São tantas ideias que eu fico até confusa. Depois de marcar bem os olhinhos, eu ainda venho com um pouco mais de preto, aguado, para fazer como um delineador ali na parte de baixo dos olhinhos do pica-pau. Sempre pincelando com a tinta bem aguada.
Agora com a cor vermelho Natal de novo, com a tinta bem aguada, eu faço a mistura do vermelho com o branco de novo. E sempre bem de levinho, para não borrar. Ele está ficando lindo, parece que está vivo, olhando para mim. E não é que ele está parecendo mesmo aquele pica-pau que estava aqui na árvore? Essa pintura é um pouquinho mais demorada, porque você precisa mesclar as cores. Para que o pássaro fique bonito, é necessário que você mescle as cores. Essa coisa do misturar o preto com o branco, o vermelho com o preto. E aí você tem a impressão de que é uma peninha. O bico eu pintei de cinza claro e na pontinha eu fiz um pequeno sombreado de cinza grafite para ficar bem marcante, bem marcadinho o bico do pica-pau. Com um pincel chanfrado, eu sombreei com preto, ali pela parte de baixo. E depois eu vim com azul petróleo, para dar aquele tom de azul. O corpo eu pintei todo de preto e só fui dando algumas pinceladas de cinza claro e um pouco de branco. Pincelando delicadamente, só para dar um leve brilho nas peninhas do pássaro. Onde eu via que era necessário, então eu pincelava, só para dar volume ao corpo. Pintei a perninha de cinza grafite. Ah, e não esquece de curtir e de comentar. Meu coração vai ficar muito agradecido. Para fazer o suporte, eu usei um pedacinho de madeira que eu achei por aí. Medi com a régua e cortei 2 pedacinhos, cada um de 4 centímetros. Fiz um risco com o lápis para arredondar a parte de cima. Serrei com a tico-tico e fiz um furo em cada um. Um furo exatamente igual ao que tem na perninha do pássaro. Em uma madeira de 10 centímetros de largura e 28 de comprimento, eu colei e depois parafusei os 2 pedacinhos de madeira. Para prender o pássaro nos 2 suportes, eu usei um hashi, esses pauzinhos que a gente usa para comer sushi. Posicionei o pássaro nos 2 suportes e introduzi o pauzinho. Fiz o teste e ficou perfeito. Passei uma misturinha de cera de carnaúba com betume para valorizar a madeira e ao mesmo tempo proteger. Essa misturinha deixa a madeira com uma cor linda e maravilhosa e rende muito. Introduzi um ganchinho, aqueles com rosca, no peito do pássaro, porque é esse ganchinho que vai facilitar todo o mecanismo. Agora que a madeira já está tratada, eu introduzo o pauzinho e dou acabamento a esta parte da sineta. Dei acabamento com uma massa acrílica própria para madeira. Esta é da cor mogno.
É necessário fazer dos dois lados para que o pauzinho não escape e o pássaro funcione perfeitamente. Vou usar essa sineta de balcão, só que é necessário ver a posição. Olha, a posição deve ser sempre com essa parte virada para cima, senão ela não toca. Resolvi decorar com um coração de MDF, porque o amor não pode faltar, né? Passei um pouquinho de cola e uma bolinha de Durepoxi para ter certeza que o coração iria ficar bem firme, apesar das bicadas que ele vai receber do pica-pau. Depois que o Durepoxi endurecer, é hora de parafusar a campainha na madeira, lembrando que essa parte precisa ficar para cima, senão não toca. Primeiro fiz o teste para ver a distância exata que deveria ser parafusada a campainha. Depois, com um pinta-bolinhas bem fininho, com um pouquinho de tinta branca, eu marquei de um lado e depois do outro. Depois de marcado, aí é só parafusar. Coloquei os parafusos ao mesmo tempo, porque dessa forma eu tenho a certeza que a campainha vai ficar na mesma posição e não vai ficar torta. Assim que parafusei, pintei os 2 parafusos de preto, para ficar bem discreto. Hora de colocar o outro ganchinho. Fiz um furo para guiar e fui torcendo, até chegar na altura certa. Amarrei um cadarço no ganchinho que está no peito do pássaro, passei por dentro do ganchinho que está ao lado da sineta e levei até a parte de baixo por dentro das 2 madeirinhas. Usei uma bolinha de madeira para travar o cadarço na hora em que eu precisar. Veja bem, medi a distância, dei um nó para que a bolinha de madeira não escape e fui fazendo a medida na distância certa que eu precisava para o biquinho bater na sineta. Desse jeito. Ficou perfeito. Para dar acabamento ao cadarço, usei 2 continhas de madeira e uma bolinha de massa acrílica que imita cerâmica, que eu mesma fiz. Coloquei a sineta na parte de dentro da minha casa, bem na porta praticamente, e o resultado ficou perfeito. Agora, quando tiver um almoço aqui em casa, uma reunião de amigos, é só tocar a campainha e dizer: "Tá na mesa, pessoal!" E vai ficar lindo, a criançada vai se divertir, todo mundo vai ficar feliz com esse pica-pau lindo e maravilhoso, cantando e tocando o tempo todo. O bichinho ficou útil e decorativo ao mesmo tempo. Acho que ele combinou muito com a minha casa. Ficou perfeito. E se você gostou, é só curtir, comentar, falar para mim o que você achou dessa criação, dessa arte. Um beijo no coração e até a próxima arte, até o próximo encontro.